Revista Espírita, 1863, Jornal de Estudos Psicológicos. Allan Kardec, ano 6º, número 7, julho, segunda parte. Um novo jornal espírita na Sicília. É com satisfação que assinalamos o aparecimento de um novo órgão do espiritismo em Palermo, na Sicília, publicado em língua italiana sob o título de O Espiritismo, Jornal de Psicologia Experimental. A multiplicação de jornais especializados nesta matéria é um sinal inequívoco do terreno que ganham as ideias novas, a despeito, ou melhor, em razão dos próprios ataques de que são objeto. Essas ideias, que em poucos anos se implantaram em todas as partes do mundo, contam na Itália numerosos e sérios representantes. É que, nessa pátria da inteligência, como em toda parte, quem quer que lhe sonde o alcance compreende que elas encerram em todos os elementos do progresso, que são a bandeira sob a qual se abrigarão um dia todos os povos, e que só elas resolvem os temíveis problemas do futuro, de maneira a satisfazer a razão. Nosso concurso simpático se estende naturalmente a todas as publicações dessa natureza, próprias a secundar nossos esforços na grande e laboriosa tarefa que empreendemos. A carta seguinte, que acompanhou a remessa deste jornal, anuncia, ao mesmo tempo, a constituição de uma sociedade espírita em Palermo, chamada Società Spiritista di Palermo. Senhor, uma nova sociedade espírita acaba de ser constituída aqui em Palermo, sob a presidência do Sr. Joseph Vassallo, Paleólogo. Já tem o seu órgão publicitário, o Espiritismo Jornal de Psicologia Experimental, cujas 2 primeiras edições acabam de surgir. Dignai-vos aceitar um exemplar que me permito vos oferecer, como aquele que tão bem mereceu da humanidade pelo progresso das ideias morais sob o impulso providencial do Espiritismo. Aceitai, etc. Paulo Morello, professor de História e Filosofia da Universidade de Palermo. Cada número do jornal começa pela citação de alguns aforismos em forma de epígrafe, tirados de O Livro dos Espíritos ou de O Livro dos Médiuns, por exemplo. Se o espiritismo for um erro, cairá por si mesmo. Se for uma verdade, nem mesmo todas as diatribes do mundo serão capazes de transformá-lo numa mentira. É um erro acreditar que basta a certas categorias de incrédulos ver fenômenos extraordinários para se convencerem. Os que não admitem a alma ou o espírito no homem não o podem admitir fora do homem. Daí porque, negando a causa, negam o efeito. As reuniões frívolas têm grave inconveniente para os neófitos que assistem a elas por lhes darem uma falsa ideia do espiritismo. Acrescentamos, é que, sem ter frívolas, não são realizadas com a ordem a dignidade convenientes. O primeiro número contém uma exposição de princípios em forma de manifesto, do qual extraímos as seguintes passagens. Toda a ciência repousa em 2 pontos, os fatos e a teoria. Ora, conforme o que temos lido e visto, estamos em condições de afirmar que o Espiritismo possui os materiais e as qualidades de uma ciência. Porque, de um lado, ele se afirma por fatos que lhe são peculiares e que resultam da observação e da experiência, absolutamente como qualquer outra ciência experimental. E, por outro lado, ele se afirma por sua teoria, deduzida logicamente da observação dos fatos. Considerado do ponto de vista dos fatos ou da teoria,
o Espiritismo não é concepção do cérebro humano, mas decorre da natureza mesma das coisas, dada a criação das inteligências. Assim como a existência espiritual, aquilo que recebeu o nome de Espiritismo, apresenta-se como uma necessidade, da qual, nas condições atuais da ciência e da humanidade, pode-se ser testemunha antes que juiz. Necessidade da qual resulta um fato complexo, que reclama ser estudado seriamente antes de poder ser julgado. Cada um é livre de não o estudar, se tal estudo não lhe agrada, embora isso não confira a ninguém o direito de zombar dos que o estudam. A sociedade fundadora deste jornal nem pretende emitir uma crença, nem uma doutrina sua, como na sua convicção nada pertence menos à invenção humana que o Espiritismo. Ela se propõe expor a doutrina espírita e de modo algum impô-la. Aliás, ela se reserva inteira liberdade de exame e a mais completa independência de consciência na apreciação dos fatos, sem se deixar influenciar pela opinião de alguns indivíduos ou do que quer que seja, o que a torna responsável perante sua própria consciência diante de Deus e dos homens. É a sinceridade dos fatos. Extraída do segundo número, a comunicação seguinte, assinada por Dante, testemunha a natureza dos ensinos dados a essa sociedade. Ninguém poderá tornar-se bom médium se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade. Todos esses vícios têm sua origem no egoísmo. E como a negação do egoísmo é o amor, toda virtude se resume nesta palavra: caridade. A caridade ensinada por este preceito, quod tibi non vis, nota 45. A frase latina completa é quod tibi non vis alteri ne facia, que significa: não faças a outrem o que não queres para ti, etc. Deus não só a gravou de modo indelével no coração do homem, como a sancionou por seu próprio fato, dando-nos o seu Filho por modelo de caridade e de abnegação. Se ela deve ser o guia de cada um, seja qual for a sua condição social, é sobretudo a condição sine qua non de todo bom médium. Qualquer homem pode tornar-se médium, mas a questão não é ser médium. Trata-se de ser bom médium, o que depende das qualidades morais. É verdade que os espíritos se comunicam com os homens em todas as condições, mas com a missão de os aperfeiçoar, se suas qualidades forem boas. Eles operam esse aperfeiçoamento submetendo-os às mais duras provas para os purificar. Provas que o homem de bem suporta sem desmentir o sentimento moral de sua consciência e sem se deixar desviar do bom caminho pela tentação. Aqueles cujas qualidades são más, os espíritos se comunicam para os guiar pela mão e os levar a uma conduta mais conforme a razão e mais em harmonia com o objetivo para o qual deve tender todo homem, persuadido de que sua existência neste mundo não passa de uma expiação. Quando há uma mistura do bem e do mal, os espíritos provocam a melhora por processos intermediários. Muitos serão abandonados por seus espíritos, por não quererem compreender que a caridade é o único meio de progredir. É então infeliz daquele que não tiver querido ouvir a voz da verdade. Deus perdoa ao ignorante, mas não faz o mal conscientemente. O objetivo de nossa missão é o nosso melhoramento moral,
e o vosso dever é igualmente de vos melhorardes. Mas não espereis melhora de qualquer sorte sem a caridade. O poder da vontade sobre as paixões. Extrato dos trabalhos da Sociedade Espírita de Paris. Um rapaz de 23 anos, o senhor A, de Paris, que se iniciou no Espiritismo há apenas 2 meses, captou ao seu alcance com tal rapidez que, sem nada ter visto, o aceitou em todas as suas consequências morais. Dirão que isto não é de admirar da parte de um jovem, e não prova senão uma coisa, a leviandade e um entusiasmo irrefletido. Seja, mas prossigamos. Esse moço irrefletido, como ele próprio reconhece, tinha um grande número de defeitos, dos quais o mais saliente era uma irresistível predisposição para a cólera, desde a infância. Pela menor contrariedade, pelas causas mais fúteis, quando entrava em casa e não encontrava imediatamente o que queria. Se uma coisa não estivesse no seu lugar habitual, se o tivesse pedido e não estivesse pronto em 1 minuto, enfurecia-se e tudo quebrava. Era a tal ponto que um dia, num paroxismo de cólera, explodindo contra a mãe, disse-lhe: "Vai-te embora, ou eu te mato." Depois, esgotado pela superexcitação, caía sem consciência. Acrescente-se que nem os conselhos dos pais, nem as exortações da religião tinham podido vencer esse caráter indomável, compensado, aliás, por uma grande inteligência, uma instrução cuidadosa e os mais nobres sentimentos. Dir-se-á que é o efeito de um temperamento bilioso, sanguíneo, nervoso. Resulta do organismo e, por conseguinte, arrastamento irresistível. Resulta desse sistema que, se em seus desvarios tivesse cometido um assassinato, seria perfeitamente desculpável, porque teria resultado de um excesso de bile. Resulta ainda que, a menos que modificasse o temperamento, que mudasse o estado normal do fígado e dos nervos, esse rapaz estaria predestinado a todas as funestas consequências da cólera. Conheceis um remédio para tal estado patológico? Não, nenhum. A não ser que, com o tempo, a idade possa atenuar a abundância de secreções mórbidas. Pois bem, o que não pode a ciência, o Espiritismo faz, não pela ação do tempo e em consequência de um esforço contínuo, mas instantaneamente. Bastaram alguns dias para fazer desse jovem um ser meigo e paciente. A certeza adquirida da vida futura, o conhecimento do objetivo da vida terrestre, o sentimento da dignidade do homem, revelado pelo livre-arbítrio, que o coloca acima do animal, a responsabilidade daí decorrente, o pensamento de que a maior parte dos males terrenos são a consequência de nossos atos, todas essas ideias, auridas num estudo sério do Espiritismo, produziram em seu cérebro uma súbita revolução. Pareceu-lhe que um véu foi retirado de seus olhos. A vida se lhe apresentou sob outra face. Então, certo de que tinha em si um ser inteligente, independente da matéria, disse de si para si: este ser deve ter uma vontade, ao passo que a matéria não a tem. Portanto, ele pode dominar a matéria. Daí este outro raciocínio. O resultado de minha cólera foi tornar-me doente e infeliz, e ela não me dá o que me falta. Logo, é inútil, já que não estou mais adiantado. Ela me produz mal e nenhum bem me dá em compensação. Mais ainda, poderia impelir-me a atos repreensíveis, criminosos talvez. Ele quis vencer e venceu. Desde então, 1000 ocasiões se apresentaram que antes o teriam enfurecido,
e ante as quais ele ficou impassível e indiferente, para a grande estupefação de sua mãe. Sentia o sangue ferver e subir a cabeça, mas, por sua vontade, o fazia refluir, forçando-o a descer. O milagre não teria feito melhor, mas o Espiritismo fez muitos outros que nossa revista não bastaria para registrar. Se quiséssemos relatar todos os que são do nosso conhecimento pessoal, atinentes a reformas morais dos mais inveterados hábitos. Citamos este como um exemplo notável do poder da vontade e também porque levanta um importante problema que só o Espiritismo pode resolver. O Senhor A nos perguntava a respeito se seu espírito era responsável por sua violência ou se apenas sofria a influência da matéria. Eis a nossa resposta. Vosso espírito é de tal modo responsável que, quando o quiseste seriamente, controlaste o movimento sanguíneo. Assim, se o tivesse querido antes, os acessos teriam cessado mais cedo e não teríeis ameaçado vossa mãe. Além disso, quem é que se encolariza? O corpo ou o espírito? Se os acessos viessem sem motivo, poder-se-ia crer que eram provocados pelo afluxo sanguíneo, mas, fútil ou não, tinham por causa uma contrariedade. Ora, evidentemente, não era o corpo que estava contrariado, mas o espírito, muito suscetível. Contrariado, o espírito reagia sobre um sistema orgânico irritável, que não teria sido provocado se tivesse ficado em repouso. Façamos uma comparação. Tendes um cavalo fogoso. Se souberdes governá-lo, ele se submete. Se o maltratardes, ele se enfurece e vos derruba. De quem a falta? Vossa ou do cavalo? Para mim, é evidente que vosso espírito é naturalmente irascível, mas, como cada um traz consigo seu pecado original, isto é, um resto das antigas inclinações, não é menos evidente que em vossa precedente existência tivesseis sido um homem de extrema violência e que provavelmente tereis pago muito caro, talvez com a própria vida. Na erraticidade, vossas outras boas qualidades vos ajudaram a compreender vossos erros. Tomaste a resolução de vos vencer e, para isto, lutar em uma nova existência. Mas, se tivesseis escolhido um corpo débil e linfático, vosso espírito, não encontrando nenhuma dificuldade, não teria ganhado o que para vós significaria ter de recomeçar. Eis porque escolhestes um corpo bilioso, a fim de ter o mérito da luta. Agora a vitória está alcançada. Vencestes o inimigo do vosso repouso, e nada pode extraviar o livre exercício de vossas boas qualidades. Quanto à facilidade com a qual aceitastes e compreendestes o Espiritismo, ela se explica pela mesma causa. Éreis espírita há muito tempo. Esta crença era inata em vós, e o materialismo foi apenas o resultado da falsa direção dada às vossas ideias. Abafada inicialmente, a ideia espírita permaneceu em estado latente, e bastou uma centelha para despertar. Bendizei, pois, a providência que permitiu que esta centelha chegasse em boa hora para deter uma inclinação que talvez vos tivesse causado amargos desgostos, ao passo que vos resta uma longa carreira a percorrer na estrada do bem. Todas as filosofias se chocam contra esses mistérios da vida humana, que pareciam insondáveis, até que o Espiritismo lhes trouxe o seu facho. Em presença de tais fatos, ainda se pode perguntar para
que serve ele? Estamos no direito de bem augurar o futuro moral da humanidade quando ele for compreendido e praticado por todo o mundo. Primeira carta ao padre Marrousseau. Senhor Vigário, admirai-vos de que depois de 2 anos eu não tenha respondido à vossa brochura contra o Espiritismo. Laborais em erro, pois, desde a sua aparição, tenho tratado em vários artigos de minha revista da maioria das questões que levantais. Bem sei que teríeis desejado uma resposta pessoal, uma contra-brochura, que eu tivesse tomado um a um os vossos argumentos, para vos dar o prazer da réplica. Ora, eu cometi o erro irreparável de nem mesmo vos citar, mas vossa modéstia, tenho certeza, não o considera um crime. Reparo hoje esta omissão, mas não penseis que seja para entabular convosco uma polêmica. Não, limito-me apenas a algumas reflexões simples e a vos explicar os meus motivos. Antes de mais, dir-vos-ei que não respondi diretamente à vossa brochura, foi porque me haveis anunciado que ela deveria enterrar-nos vivos. Quis eu, então, aguardar o acontecimento e constato com prazer que não estamos mortos, que até o Espiritismo está um pouco mais vivaz que antes, que o número das sociedades se multiplica em todos os países, que por toda parte onde pregaram contra ele, cresceu o número de adeptos, que tal crescimento está na razão da violência dos ataques. Não são hipóteses, mas fatos autênticos que, na minha posição e pela amplitude de minhas relações, ninguém melhor do que eu para o verificar. Além disso, constato que os indigentes aos quais os padres zelosos tinham proibido de receber vales de pão dados pelos espíritas caridosos, porque era o pão do diabo, não morreram por os haver comido. Que os padeiros, aos quais tinham dito para não os receber, porque o diabo lhes roubaria, não perderam um só. Que os industriais, aos quais sempre, por zelo evangélico, quiseram cortar os víveres, roubando-lhes as suas práticas, acharam uma compensação nos novos clientes, que lhes valeram o aumento do número de adeptos. Não tenho dúvida de que desaprovais esta maneira de atacar o Espiritismo, mas os fatos estão aí. Havereis de convir que tais meios não são muito adequados para trazer à religião os que dela se afastam. O medo pode deter momentaneamente, mas é um laço frágil que se desfaz na primeira oportunidade. Os únicos laços sólidos são os do coração, cimentados pela convicção. Ora, a convicção não se impõe pela força. Sabeis, senhor vigário, que a vossa brochura foi seguida de grande número de outras. A vossa tem, sobre muitas, um mérito, o da perfeita urbanidade. Quereis matar-nos polidamente, e vos sou grato por isso. Mas em toda parte, os argumentos são os mesmos, enunciados mais ou menos polidamente, e num francês mais ou menos correto. Para as refutar, todas, artigo por artigo, teria sido preciso que me repetisse sem cessar, e francamente, tenho coisas mais importantes a fazer. Ademais, isso não teria utilidade e ireis compreendê-lo. Sou um homem positivo, sem entusiasmo que tudo julga friamente. Raciocínio de acordo com os fatos e digo, já que os espíritas são mais numerosos que nunca, apesar da brochura do senhor Marrousseau e de todas as outras, e malgrado todos os sermões e pastorais, é que os argumentos invocados não convenceram as massas, provocando efeito contrário.
Ora, julgar do valor da causa por seus efeitos, creio que é lógica elementar. Desde então, para que os refutar? Já que nos servem, em vez de nos prejudicar, devemos abster-nos de lhes opor obstáculo. Veja as coisas de um ponto de vista diverso do vosso, senhor vigário. Como um general que observa o movimento da batalha, julgo a força dos golpes, não o ruído que fazem, mas o efeito que produzem. É o conjunto que vejo. Ora, o conjunto é satisfatório. Eis tudo o que é preciso. Assim, as respostas individuais não teriam utilidade. Quando trato, de uma maneira geral, das questões levantadas por alguns adversários, não é para o convencer, coisa com que não me preocupo absolutamente, e ainda menos para o fazer renunciar à sua crença, que respeito quando sincera. É unicamente para a instrução dos espíritas e porque encontro um ponto de desenvolver ou esclarecer. Refuto os princípios e não os indivíduos. Os primeiros ficam e os indivíduos desaparecem. Razão porque pouco me inquieto com personalidades que amanhã talvez não mais existam e das quais não mais se fale, seja qual for a importância que procurem dar-se. Vejo muito mais o futuro que o presente, o conjunto e as coisas importantes mais que os fatos isolados e secundários. Aos nossos olhos, reconduzir ao bem é a verdadeira conversão. Um homem arrancado às suas más inclinações e reconduzido a Deus e à caridade para com todos pelo Espiritismo é para nós a mais útil vitória. É a que nos causa maior alegria e agradecemos a Deus por nos dar tantas vezes. Para nós, a mais honrosa vitória não consiste em afastar o indivíduo de tal ou qual culto, desta ou daquela crença, pela violência ou pelo medo, mas de o subtrair do mal pela persuasão. Valorizamos, sobretudo, as convicções sinceras e não as obtidas pela força ou que são apenas aparentes. É assim, por exemplo, que em vossa brochura perguntais quais os milagres que o Espiritismo pode evocar em seu favor. Respondi pela revista, no número de fevereiro de 1862, por meio do artigo intitulado O Espiritismo é provado pelos milagres? Respondendo ao mesmo tempo a todos os que fizeram a mesma pergunta. Pedis milagres ao Espiritismo? Mas haverá um maior que sua incrível propagação, a despeito de todos os obstáculos, apesar dos ataques de que é objeto, e sobretudo dos golpes tão terríveis que lhe desferistes? Não está aí um fato da vontade de Deus? Não, direis vós, é a vontade do diabo. Então havereis de convir que a vontade do diabo é maior que a de Deus e que é mais forte que a Igreja, visto que esta não o pode deter. Mas não é o único milagre que faz o Espiritismo. Ele o faz todos os dias, trazendo os incrédulos a Deus, convertendo a Deus os que se entregam ao mal, dando-lhes a força de vencer as paixões más. Vós lhe pedis milagres, mas o fato relatado acima do jovem A não é um? Por que a religião não fez, deixando que o Espiritismo fizesse, isto é, o diabo? Não está aí o que se chama um milagre. Mas a Igreja não qualifica certas conversões de miraculosas? Sim, mas são conversões de heréticos à fé católica. De sorte que para vós a conversão do mal ao bem não é um milagre. Preferireis um sinal material, a liquefação do sangue de um santo qualquer, a cabeça de uma estátua que se move numa igreja, uma aparição no céu,
como a cruz de Menier. O Espiritismo não faz essas espécies de milagres. Os únicos aos quais liga um valor infinito e dos quais faz a sua glória são as transformações morais que opera. Senhor Vigário, o tempo urge e o espaço me falta. De outra vez direi ainda algumas palavras que vos poderão servir para a nova obra que preparais e que deve aniquilar para sempre o Espiritismo e os espíritas. Desejo-lhe melhor sorte que a primeira. Algumas passagens deste número talvez vos possam esclarecer quanto às dificuldades que tereis de superar para vencer. Recebei, etc. Allan Kardec. Expiação terrestre. Max, o mendigo. No vilarejo da Baviera, lá pelo ano de 1850, morreu um velho quase centenário, conhecido pelo nome de Pai Max. Ninguém conhecia ao certo sua origem, pois não tinha família. Desde quase meio século, acabrunhado por enfermidades que o impossibilitavam de ganhar a vida pelo trabalho, não tinha outros recursos senão a caridade pública, que dissimulava indo vender nas fazendas e nos castelos almanaques e objetos miúdos. Tinham-lhe dado a alcunha de Conde Max, e as crianças só o chamavam Senhor Conde, com o que sorria sem se melindrar. Por que esse título? Ninguém saberia dizer, já era hábito. Talvez fosse por causa de sua fisionomia, de suas maneiras, cuja distinção contrastava com seus andrajos. Vários anos depois de sua morte, apareceu em sonho a filha do proprietário de um dos castelos, onde era hospedado na cavalariça, pois não tinha domicílio. Ele lhe disse: Obrigado por vos ter deslembrado do pobre Max em vossas preces, pois foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou eu, uma alma caridosa que vos interessais pelo infeliz mendigo. Vou satisfazer-vos. Será para todos uma grande instrução. Relatou-lhe então o seguinte, mais ou menos nestes termos. Há 1 século e meio aproximadamente, eu era um rico e poderoso senhor desta região, mas frívolo, orgulhoso e envaidecido de minha nobreza. Minha imensa fortuna só servia aos meus prazeres e era apenas suficiente porque eu era jogador, debochado e passava a vida em orgias. Meus vassalos, que julgava criados para o meu uso como animais de fazenda, eram oprimidos e maltratados para subvencionar as minhas prodigalidades. Eu ficava surdo às suas lamentações, como a de todos os infelizes, e, em minha opinião, deviam sentir-se muito honrados de servir aos meus caprichos. Morri em idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem ter passado por nenhuma infelicidade verdadeira. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me de sorte que, aos olhos de todos, eu era um dos felizardos do mundo. Minha posição me valeu funerais suntuosos. Os Estroínas lamentaram em mim o faustoso senhor, mas nenhuma lágrima caiu em minha tumba, nenhuma prece do coração foi dirigida a Deus por mim, e minha memória foi maldita por todos aqueles cuja miséria eu tinha agravado. Ah, como é terrível a maldição daqueles que tornamos infelizes! Ela não cessou de retinir em meus ouvidos durante longos anos, que me pareciam uma eternidade. E a morte de cada uma de minhas vítimas era uma nova figura ameaçadora ou irônica que surgia diante de mim, a me perseguir sem trégua e sem que eu pudesse encontrar
um canto escuro para me subtrair à sua vista. Nem um olhar amigo. Meus antigos companheiros de deboche, infelizes como eu, me fugiam e pareciam dizer com desdém: não podeis mais pagar os nossos prazeres. Oh, como eu teria pago caro um instante de repouso, um copo de água para estancar a sede causticante que me devorava. Mas eu não possuía mais nada, e todo o ouro que havia semeado e mancheias na terra não havia produzido uma única bênção, nenhuma só. Entendeis, minha filha? Enfim, acabrunhado pela fadiga, esgotado como um viajor extenuado que não vê o termo de sua rota, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará esta horrível situação? Então, uma voz, a primeira que ouvia desde que deixei a terra, me disse: quando quiseres. Que devo fazer, grande Deus? Respondi: dizei e eu me submeto a tudo. É preciso que te arrependas, que te humilhes ante aqueles que humilhaste, pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Humilhei-me, pedi aos meus vassalos, aos meus servos, que estavam à minha frente, e que as fisionomias cada vez mais benevolentes acabaram por desaparecer. Foi então para mim como uma nova vida. A esperança substituiu o desespero, e agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. Em seguida a voz me disse: príncipe, e eu respondi: não há aqui outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso, que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Fazei de mim o servo de meus servos, se tal for a vossa vontade. Alguns anos mais tarde, nasci de novo, mas desta vez numa família de pobres aldeões. Meus pais morreram quando eu ainda era criança e fiquei só no mundo, sem apoio. Ganhei a vida como pude, ora como trabalhador braçal, ora como servente de fazenda, mas sempre honestamente, porque desta vez acreditava em Deus. Com a idade de 40 anos, uma moléstia me paralisou todos os membros e vi-me forçado a mendigar durante mais de 50 anos, nestas mesmas terras das quais tinha sido dono absoluto. Receber um pedaço de pão nas fazendas que tinham sido minhas e onde, por amarga ironia, me tinham apelidado de Senhor Conde. Feliz, muitas vezes, por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. Em meu sonho, eu me deleitava em percorrer este mesmo castelo onde reinara como déspota. Quantas vezes, em meus sonhos, me revi em meio à minha antiga fortuna. Tais visões me deixavam, ao despertar, um indefinível sentimento de amargura e de pesar. Mas jamais um lamento escapou de minha boca. E quando aprouve a Deus me chamar, eu o louvei por ter me dado coragem de sofrer sem murmurar essa longa e penosa prova, cuja recompensa hoje recebo. E vós, minha filha, eu vos abençoo por terdes orado por mim. Observação. Recomendamos o caso aos que pretendem que os homens não teriam mais freio se não tivessem diante de si o espantalho das penas eternas. E perguntamos se a perspectiva de um castigo, como o do pai Max, é menos eficaz para deter na vida do mal que as torturas sem fim, nas quais ninguém mais acredita. Dissertações espíritas. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Nota explicativa 46.
Vide o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, item 20. Sociedade Espírita de Paris, 19 de junho de 1863. Médium Senhor Vizi. Nota. Esta comunicação foi dada a propósito de uma senhora cega que assistia à sessão. Meus bons amigos, não venho muito entre vós, mas hoje eis-me aqui. Por isso agradeço a Deus e aos espíritos bons que vêm ajudar-vos a marchar pelo novo caminho. Por que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olhai sempre para o céu, o olhar e dizei do fundo do coração: Meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e quem sabe a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Mas já que aqui me encontro, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era preciso que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que se torne causa da vossa condenação. Ah, quantos há na terra que um dia nas trevas maldirão o fato de terem visto a luz. Oh sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Seus olhos não serão causa de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas, podem ver mais do que vós que vedes claramente. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que te fosse concedido ver imagens menos puras e menos suaves dos que a que te é dado entrever na tua cegueira? Ó sim, bem-aventurado, cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem divisar. O olho aberto está sempre pronto a causar a falência da alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir para Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias contente? Mas quem sabe se esse contentamento não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor. Mas,
por tua vez, ora e, sobretudo, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que eu me afaste, recebei todos vós que vos achais aqui reunidos a minha bênção. Eu a dou a todos, aos loucos, aos sábios, aos crentes e aos infiéis desta Assembleia. Que ela sirva a cada um de vós. Vianney, cura dar. Nota. Perguntamos se esta é a linguagem do demônio e se ofendemos o cura dar, atribuindo-lhe tais pensamentos. Uma camponesa sem instrução, sonâmbula natural, que vê muito bem os espíritos, tinha vindo à sessão em estado sonambúlico. Não conhecia o cura dar, nem mesmo de nome. Entretanto, o viu ao lado do médium e lhe fez o retrato com perfeita exatidão. O arrependimento. Sociedade Espírita de Paris, médium Senhora Costel. O arrependimento sobre a Deus agrada-lhe mais do que o fumo dos sacrifícios e lhe é mais precioso que o incenso espalhado nos recintos sagrados. Semelhante às tempestades que varam o ar, purificando-o, o arrependimento é um sofrimento fecundo, uma força reativa e atuante. Jesus santificou sua virtude, e as lágrimas de Madalena se derramaram, como orvalho nos corações endurecidos que ignoravam a graça do perdão. A soberana virtude proclamou o poder do arrependimento e os séculos repercutiram, enfraquecendo-o a palavra do Cristo. É chegada a hora em que o Espiritismo deve revigorar e vivificar a essência mesma do cristianismo. Apagai assim, por toda parte e para sempre, a cruel sentença que despoja a alma culpada de toda a esperança. O arrependimento é uma virtude militante, uma virtude viril, que só os espíritos adiantados ou os corações ternos podem sentir. O pesar momentâneo e causticante de uma falta não arrasta consigo a expiação, que dá o conhecimento da justiça de Deus, a justiça rigorosa em suas conclusões, que aplica a lei de talião à vida moral e física do homem e o castiga pela lógica dos fatos, todos decorrentes do bom ou do mau uso do livre-arbítrio. Amai os que sofrem e assisti ao arrependimento, que é a expressão e o sinal que Deus imprimiu na sua criatura inteligente para a elevar e aproximar-se de si. João, discípulo. Os fatos realizados. Sociedade Espírita de Paris, 26 de dezembro de 1862. Médium Senhor Dambel. Nota. Esta comunicação foi dada a propósito de um relatório feito à sociedade sobre as novas sociedades espíritas que se formam em toda parte, na França e no estrangeiro. Hoje o progresso se manifesta de maneira brilhante na crença e nas doutrinas regeneradoras que trazemos ao vosso mundo para que doravante seja necessário constatá-lo. Cego é quem não vê a marcha triunfante de nossas ideias. Quando homens eminentes, oriundos das mais liberais funções, gente de ciência, de estudo, médicos, filósofos, jurisconsultos, se lançam resolutamente à busca da verdade nas novas vias abertas pelo Espiritismo. Quando a classe militante aí vem buscar consolações e novas forças, quem, pois, entre os homens se julgaria bastante forte para opor uma barreira ao desenvolvimento desta nova ciência filosófica? Ultimamente, dizia Lamennais, neste estilo conciso e eloquente a que vos habituastes, que o futuro estava no Espiritismo. Hoje tenho o direito de exclamar: não está aí um fato realizado? Com efeito, a estrada torna-se larga.
O regato de ontem se transforma em rio, e a partir dos vales transpostos, seu curso majestoso sorrirá das frágeis eclusas e das tardias barricadas que alguns ribeirinhos atrasados tentarão estabelecer, a fim de entravar a sua marcha para o grande oceano do infinito. Pobre gente, em breve a corrente vos arrastará, e logo vos ouviremos gritar também vós. É verdade, a terra gira. Se as ondas de sangue derramado nas Américas não chamasse a atenção de todos os pensadores sérios e de todos os amigos da paz, cujo coração sangra ao relato dessas lutas sangrentas e fratricidas, se as nações mal estabelecidas não buscassem em toda a região encontrar a base normal, enfim, se as aparições de todos não tendessem para o melhoramento material e moral, há tanto tempo perseguido, poder-se-ia negar a utilidade dos cataclismos morais anunciados por alguns espíritos iniciadores. Mas todos esses sinais característicos são muito aparentes para que não se reconheça a necessidade, a urgência de um novo farol que ainda possa salvar o mundo em perigo. Antigamente, quando o mundo pagão, minado pela mais completa desmoralização, vacilava em sua base, de todos os lados, vozes proféticas anunciavam a próxima vinda de um Redentor. Desde alguns anos não tendes ouvido, ó espíritas, as mesmas vozes proféticas? Ah, bem o sei, nenhum dentre vós o esqueceu. Pois bem, tende por certo que o tempo é chegado, e como outrora na Judéia, gritemos juntos. Glória a Deus no mais alto dos céus. Erasto. Períodos de transição da humanidade. Sociedade Espírita de Paris, 19 de junho de 1863. Médium, Sr. Alfred Didier. Os séculos de transição da história da humanidade assemelham-se a vastas planícies semeadas de monumentos misturados confusamente e sem harmonia. A harmonia mais pura, mais justa, está no detalhe e não no conjunto. Os séculos abandonados pela fé e pela esperança são páginas sombrias que a humanidade, trabalhada pela dúvida, se consome surdamente nas civilizações refinadas, para chegar a uma reação que, na maioria das vezes, as arrastava para as substituir por outras civilizações. Os pesquisadores do pensamento, mais que os sábios, aprofundam em nossa época um ecletismo racional, esses misteriosos encadeamentos da história, essas trevas, essa uniformidade, lançada como nevoeiros e nuvens espessas sobre civilizações até há pouco férteis e vivazes. Estranho destino dos povos. É quase ao nascer do cristianismo, é nas cidades mais opulentas, sede dos maiores bispados do Oriente e do Ocidente, que começam as devastações da decadência. É no próprio meio da civilização, do esplendor inteligente das artes, das ciências, da literatura e dos sublimes ensinamentos do Cristo que começa a confusão das ideias, as dissensões religiosas. É no próprio berço da Igreja Romana, tomada de orgulho e soberba com o sangue dos mártires, que a heresia gerada pelos dogmas supersticiosos e pelas hierarquias eclesiásticas se insinua como serpente iminente para morder o coração da humanidade e lhe infiltrar nas veias, em meio a desordens políticas e sociais, o mais terrível e o mais profundo de todos os flagelos, a dúvida. Desta vez, a queda é imensa.
A fraqueza religiosa dos padres, unida aos heresiarcas fanáticos, tira toda a força à política, todo o amor ao país, e a Igreja do Cristo torna-se humana, mas não mais humanitária. Creio ser inútil aqui me apoiar sobre relações apavorantes dessa época com a nossa. Vivendo ao mesmo tempo com as tradições do cristianismo e com a esperança do futuro, as mesmas comoções sacodem a nossa velha civilização, as mesmas ideias se dividem e a mesma dúvida atormenta a humanidade. Sinais precursores da renovação social e moral que se prepara. Orai, espíritas! Vossa época atormentada e blasfema é uma rude época que os espíritos vêm instruir e encorajar. Lamennais. Sobre as comunicações dos espíritos. Grupo Espírita de Sétif, Argélia. Muitas vezes vos admirais ao ver faculdades mediúnicas, sejam físicas ou morais, que, em vossa opinião, deveriam ser prova de mérito pessoal em pessoas que, por seu caráter moral, estão colocadas abaixo de semelhante favor. Isto se prende à falsa ideia que fazeis das leis que regem tais coisas e que quereis considerar como invariáveis. O que é invariável é o objetivo. Os meios variam ao infinito, a fim de ser respeitada a vossa liberdade. Este possui uma faculdade, aquele outra. Um é levado pelo orgulho, outro pela cupidez, um terceiro pela fraternidade. Deus emprega as faculdades e as paixões de cada um e as utiliza em suas respectivas esferas, fazendo sair o bem do próprio mal. Os atos do homem, que vos parecem tão importantes, para ele nada são. Aos seus olhos, é a intenção que faz o mérito ou o demérito. Feliz, pois, aquele que é guiado pelo amor fraterno. A providência não criou o mal. Tudo foi feito em vista do bem. O mal só existe pela ignorância do homem e pelo mau uso que este faz das paixões, das tendências, dos instintos que adquiriu em contato com a matéria. Grande Deus, quando lhe tiverdes inspirado a sabedoria para ter em mão a direção desse poderoso móvel, a paixão, quantos males desaparecerão, quanto bem resultará dessa força da qual hoje não conhece senão o lado mau, que é sua obra. Continuai ardentemente vossa obra, meus amigos, que enfim a umidade entreveja a rota na qual deve pôr o pé para alcançar a felicidade que lhe é dado adquirir neste globo. Não vos admireis se as comunicações que vos dão os espíritos elevados, apoiadas inteiramente na moral do Salvador, vô-la confirmando e a desenvolvendo, vos oferecem tantos pontos de contato e de similitude com os mistérios dos antigos. É que os antigos tinham a intuição das coisas do mundo invisível e do que deveria acontecer, e que muitos tinham por missão preparar os caminhos. Observai e estudai cuidadosamente as comunicações que recebeis. Aceitai o que a vossa razão não rejeitar. Repeli o que a choca. Pedi esclarecimentos sobre a que vos deixam na dúvida. Aí tendes a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem receio de ver desnaturadas as verdades, que separareis sem dificuldade de seu cortejo inevitável de erros. Trabalhai, tornai-vos úteis aos vossos irmãos e a vós mesmos. Não podeis prever sequer a felicidade que o futuro vos reserva pela contemplação de vossa obra. Santo Agostinho. Observação.
Esta comunicação foi obtida por um jovem médium sonâmbulo e letrado. Foi-nos enviada pelo Sr. Dumas, negociante de Sétif, membro da Sociedade Espírita de Paris, acrescentando que o sensitivo não conhece o sentido da maioria das palavras e nos transmitindo o nome de 10 pessoas notáveis que assistiram à sessão. Os médiuns e letrados que recebem comunicações acima de seu alcance intelectual são muito numerosos. Acabam de mostrar-nos uma página verdadeiramente admirável, obtida em Lyon, por uma senhora que não sabe ler nem escrever e não conhece uma palavra do que escreve. Seu marido, que quase não sabe mais que ela, a decifra por intuição durante a sessão, mas no dia seguinte isto lhe é impossível. As pessoas a leem sem muita dificuldade. Não está aí a aplicação destas palavras do Cristo? Vossas mulheres e vossas filhas profetizarão e farão prodígios? Não é um prodígio escrever, pintar, desenhar, fazer música e poesia quando não se o sabe? Pedi sinais materiais, ei-los. Dirão os incrédulos que é efeito da imaginação? Se assim fosse, seria preciso convir que tais pessoas têm a imaginação na mão e não no cérebro. Ainda uma vez, uma teoria não é boa senão quando consegue explicar todos os fatos. Se um único fato vem contrariá-la, é que é falsa ou incompleta. Allan Kardec.